Olá pessoal, vai começar mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu, por favor se inscreve, deixa like e comenta aqui no vídeo com críticas e sugestões de conteúdos. Então pessoal, finalmente o vídeo muito pedido, um vídeo sobre a minha infância, e vai ser bom gravar esse vídeo porque aí é onde vi lembranças boas, eu vou poder lembrar e me dar a saudade do meu tempo de infância, pré-adolescência, adolescência, enfim, até hoje. Bom, para começar, para que vocês saibam, eu nasci e cresci aqui em Maputo e tem uma história muito engraçada sobre o meu nascimento que a minha irmã mais velha sempre conta. Bom, não sei se eu já comentei aqui que a minha mãe teve o primeiro marido antes do meu pai, e com este marido ela teve 4 filhos homens e uma menina, e depois quando ela conheceu o meu pai já tinha uma filha. Então com a união deles veio a minha irmã, a que eu sigo, e depois, preste atenção na história, meu pai já tinha uma menina e depois com a união dele com a minha mãe veio a irmã que eu sigo, e por fim vim eu. Então, vocês sabem que meu pai trabalha na África do Sul. O dia em que eu nasci, o meu pai acabava de chegar de viagem e ele estava muito expectante dessa gravidez. Ele estava muito tipo, será um menino, será um menino? A pessoa que vai carregar o nome dele e enfim, vocês sabem como são essas coisas quando os homens querem um filho homem. Então ele chegou de viagem, acho que por volta das 21, 22, e depois a minha mãe começou a sentir as contrações depois de um tempo. Uma curiosidade, a minha mãe me teve na cozinha, não teve tempo para ir ao hospital, então parece que chamaram uma senhora por aqui, assim, que era uma parteira, e ela deu à luz na cozinha. Naquele tempo na minha casa tinha uma cozinha por fora, uma cozinha de caniço, e foi ali onde eu nasci, na cozinha. Então a minha irmã conta que meu pai estava assim, nervoso, muito expectante por um menino. E quando ele ouviu o choro, ele ficou muito feliz. Quando ele perguntou qual era o sexo, ele estava muito tipo... A minha irmã sabe contar essa história. Estava muito tipo, então, qual é o sexo, qual é o sexo? E disseram, é uma menina. Ele ficou tipo... Tá bem, né? Ele não ficou muito feliz, mas com o tempo ele passou a aceitar. Ele não ficou assim, né? Não ficou feliz no momento, mas aceitou. E durante a minha infância, acho que até os 8, 10 anos, o meu pai comprava-me roupas de menino. Aqui na minha casa, minha mãe raspava minha cabeça, mandava para o barbeiro. Meu irmão trabalhava numa barbearia, então ela sempre mandava. Não porque o meu pai queria um menino, mas porque naquele tempo era um tempo em que tinha piolhos, e quando vinham primas para dormir ou quando eu ia visitar em casa das outras pessoas, naquele tempo era um tempo que a gente apanhava facilmente piolhos. Então a minha mãe mandava minhas irmãs para tirar o cabelo quase sempre para evitar piolhos. E durante esse tempo o meu pai comprava muito roupas de meninos. Na África do Sul eu usava camisetes, shorts, sapatilhas, e como sempre raspava a cabeça e eu demorei para furar a orelha, as pessoas confundiam-me com um menino. As pessoas pensavam sempre que... não sei, pensavam que eu era menino, imaginem. E quando eu era mais nova, eu acho que meu pai tinha tanta vontade de que eu fosse um menino que eu tinha uma cara de homem mesmo, tinha uma cara de homem. Só usando o vestido é que as pessoas poderiam perceber que era uma menina. Mas como eu demorei a furar a orelha, usava roupas de meninos, as pessoas achavam que eu era um menino. E durante esse tempo passou e meu pai sempre comprou brinquedos de meninos. Ele comprava carrinhos, helicópteros, comprou patins, bicicletas. Não era muito comum assim uma menina andar de patins, de bicicleta, brincar com carrinhos ao invés de bonecas. Mas com o passar do tempo isso foi mudando, e depois a minha mãe furou as minhas orelhas e mudou. Quanto à escola, eu estudei, primeiro eu fui à escolinha. É sempre bom quando
a criança pode ir à escolinha antes de frequentar a primeira classe, porque vai criando algumas bases, e principalmente para crianças que têm dificuldade em aprender, crianças que têm dificuldade em se expressar, que nem eu sou uma pessoa muito, extremamente tímida. Eu falo aqui para vocês, mas quando eu estou a gravar eu não quero ninguém aqui a me olhar, eu fico trancada, agora estou sozinha no quarto, não quero que ninguém olhe pra mim. E quando eu tenho que gravar em lugares públicos, eu fico tipo, vou ganhar coragem. E eu encarno outro personagem e começo a gravar. Eu sou uma pessoa muito tímida, então foi muito bom que a minha mãe mandou-me para a escolinha. Eu comecei a aprender lá na escolinha as bases, e depois eu frequentei a primeira até a quinta classe. Frequentei a primeira classe em 2001 e depois foi até 2005 a quinta classe na mesma escola. Tem uma escola aqui perto de casa que se chama Escola Primária Completa 5 de Fevereiro. E essa escola, na altura, era uma escola nova. Então, acho que, se não estou em erro, a turma que inaugurou a escola foi a turma de 2000, e depois entrei eu em 2001, a escola ainda estava boa. Um dia eu vou para lá, vou fazer um vídeo, porque é aqui mesmo, perto de casa, atrás do estádio da Machava. Eu já mostrei para vocês o estádio da Machava. E então, eu frequentei da primeira à quinta classe, aqui no 5 de fevereiro. E quando chegou a terceira classe, aqui, a primeira até a segunda classe, a gente escreve com lápis. E a partir da terceira classe é que a gente escreve com caneta. Eu, na terceira classe, estava muito empolgada para começar a escrever com caneta, mas também estava meio assim, porque era a classe que começava com o exame e depois tinha introdução de novas disciplinas. Mas fui bem. Eu fui de primeira à quinta classe sem chumbar. Aliás, eu fui de primeira à 12ª sem chumbar. Quando eu terminei a quinta classe, não vou só falar de escola. Tem uma coisa que meu pai fazia sempre comigo e com a minha irmã, quando nós éramos crianças, que era: meu pai, quando ele vem da África do Sul, ele não gosta muito de ficar aqui em Maputo. Ele fica 1, 2 dias e depois vai para Chibembe, lá na nossa terra. Aliás, uma novidade, eu vou para Chibembe este dezembro. Vou ficar lá 3, 4 dias e vou mostrar para vocês como é a nossa casa lá, como é a vida lá em Chibembe. Continuando, o meu pai sempre teve o hábito de nos levar para Chibembe, a mim, a minha irmã e a minha mãe. Sempre nós passávamos lá as festas de Natal e fim de ano, antes dos meus avós perderem a vida. Lá é um sítio sem energia, sem água potável. A gente consome água da chuva e para ter energia temos que ter um gerador. Então, as pessoas ficavam assim dispersas, cada uma na sua casa. Mas quando chegava essa época do fim do ano, e meu pai sempre comprava mantimentos e levava para lá, então todos nos reuníamos, ficava uma coisa... Eu tenho saudades dos meus avós, porque eles gostavam tanto. Quando a gente ia para lá, eles davam-me uma galinha, davam-me um porco, um leitãozinho, né? Era um porquinho. Os meus tios preparavam, assavam e a gente comia. Ficava até altas horas à volta da fogueira, a conversar. E lá tem muitas árvores, a gente saía para apanhar caju, para apanhar manga, banana. Era uma coisa muito boa. Então, o que meu pai fazia sempre? Ele levava a mim e a minha irmã, sempre que ele chegasse, né? Ele chega em dezembro, ele levava a gente, passava lá as festas de Natal e fim de ano. Naquele tempo, eu e minha irmã éramos novas, então ele tinha total domínio sobre nós. Ele sempre nos levava. Mas passado um tempo, eu e minha irmã gostávamos de estar lá por causa da família, dos meus avós, mas nós não gostávamos por quê? Não tem TV, não tem água potável e não tem energia elétrica. E é um sítio mesmo com árvores à noite, é meio que assustador, né? Então a gente não gostava muito. Então quando nós começamos assim a nos soltar um pouco, a crescer, nós passamos a negar, nós não aceitávamos mais ir com ele para lá. E vocês, a última vez que eu fui para lá foi na missa. Então lá tem uma espécie de
cemitério da nossa família. E foi em 2009, quando teve uma missa para todos aqueles que estão lá a descansar. Foi quando eu fui pela última vez. E lá é um sítio mesmo, é mato. Sem filtros, é mato. E tem muita gente que se dispersou para as cidades à procura de melhores condições de vida. E atualmente só vive lá uma das minhas avós, ela está sozinha. Vocês vão ver, eu vou vos levar para conhecer lá. Tem um episódio que foi marcante para mim, porque eu não dava problemas na escola, sempre fui uma boa aluna, mas teve uma vez que, vocês sabem, aquela coisa de criança, o professor deu TPC, trabalho de casa, não fiz, fui brincar, depois chegou a hora de ir à escola e eu estava aqui na vizinha, minha mãe me chamou para me preparar e para ir à escola. Eu lembrei que tinha um TPC e quando eu queria fazer, ela me preparar, eu já estava para me atrasar. Minha mãe disse, deixa isso, vai para a escola. Chegamos na escola e naquele tempo o professor dava as sanções para quem não fazia TPC e batia. Eu lembro que uma das sanções era bater na palma da mão com régua de madeira. Então, ele, naquela vistoria, ele viu que eu não fiz TPC. E ele perguntou, Sarifa, por que não fez o TPC? E eu, quando eu estava para fazer, a minha mãe disse, não faz. Mas a minha mãe disse, não faz, porque eu já estava atrasada. E não porque não era para eu fazer o TPC. Então, eu disse ao professor, a minha mãe disse para eu não fazer. Eu era uma criança, não tinha discernimento, assim. Então o professor disse, vai chamar a tua mãe. Eu percorri, estava tão calor, percorri, acho que são uns 15, 20 minutos da escola até aqui. Eu vim, a minha mãe estava a lavar roupa. Eu disse, mamãe, o professor disse para ir contigo à escola. Minha mãe deixou tudo ali, pôs a capulana e a gente foi para a escola. E minha mãe também com aquele espírito protetor, quando o professor disse, a mãe que disse para a criança não fazer o TPC, minha mãe disse sim, eu disse para ela não fazer porque ela não estava a se sentir bem e ela queria insistir para fazer o TPC, então eu disse não faça, deixa. Então o professor permitiu e deixou-me entrar na sala e continuar a ver a aula e os outros colegas foram sancionados. Ai, meu Deus, que história engraçada. Então, depois que eu saí do 5 de fevereiro, era automático. As crianças que saíam do 5 de fevereiro iam direto para a escola primária, secundária, não me lembro. Daqui do Infulene, que também se chama Malate. Só que ali na Malate tem uma lenda que diz que este senhor Malate foi enterrado ali no terreno da escola e que a cada ano morre um aluno. Vocês estão a ver as histórias que inventam. Então, quando eu soube dessa história, eu disse para minha mãe, não, de jeito nenhum, eu não quero estudar na Malate, não quero mesmo. Eu contei para minha mãe a história de que a cada ano morre um aluno, então não quero, melhor arranjar uma outra escola. E foi quando meu irmão procurou e ele encontrou o Centro de Formação Profissional Dom Bosco, uma escola que é de irmãs e só estudam mulheres. Então acharam uma boa escola para mim e meu irmão matriculou-me lá. Eu estudei na Dom Bosco por 3 anos. Fiz a 6ª, a 7ª e a 8ª. E depois, na 9ª classe, o meu irmão já estava em Nampula e chamou-me para viver com ele. Porque o meu irmão conta essas coisas de educação e não sei o que, ele é muito rígido. Então acharam que seria uma boa para mim e ficar com ele. Eu fui para lá e fiz a 9ª classe. Mas, saudades de casa, eu fiquei apenas 1 ano, mas eu gostei tanto de viver em Nampula que eu planejo voltar para rever os meus amigos. Já passa muito tempo, isso foi em 2009, mas tem algumas pessoas com as quais eu ainda mantenho contato e foi bom viver essa nova experiência de estar em uma outra província, nova culinária, método de ensino diferente e foi muito bom. Eu gostei e quero muito voltar para Nampula. Então, em 2010, no final de 2009, eu voltei para aqui para Maputo e em 2010 eu comecei a estudar na Escola Secundária Francisco Manhanga.
e foi 2010, 11, 12. Eu fiz 3 anos na Francisco Manhanga, fiz a 11ª e a 12ª. E também foi uma boa experiência. Eu sou uma pessoa, tipo, da cidade da Matola, no bairro, e Francisco Manhanga fica lá na cidade. Então eu sempre ia de chapa e voltava de chapa. E eu gostei de estudar na Francisco Manhanga. No primeiro dia que eu cheguei lá, já estava em aulas. Vocês imaginam uma pessoa que vem transferida de uma outra cidade. Eu cheguei, bati a porta, já estava em aulas. E eu perguntei, confirmei a turma. Então, imaginei para uma pessoa tímida parar ali no meio da turma. E a professora apresentou-me: esta é a Sarifa, ela vem de Nampula e ela vai ser a nossa colega. Então, as pessoas: bem-vinda, Sarifa, bem-vinda. E teve uma colega que disse: Sarifa, vem sentar aqui ao meu lado. E depois ficamos amigas durante aquele tempo de escola. Eu tenho até um álbum de fotos aqui. Para tirar foto agora é fácil com o celular. Mas, alguns anos atrás, ou a gente ia para aquele lugar lá, que me foge o nome agora, onde se tira fotos, ou tem alguns fotógrafos ambulantes que passam por aí, que passavam, agora já não passam muito, passavam por aqui, a gente tirava foto e depois eles vinham deixar. Eu tenho essa foto, deixa eu tirar porque este álbum já deu o que tinha que dar. Eu tenho esta foto das minhas colegas da Manhanga. Esta aqui é a Catija, foi ela que disse: colega, vem sentar aqui, colega nova. A Catija, e tem a Elsa aqui, e tem... aqui sou eu, e esta aqui é a Anísia. E aqui tem umas coisinhas que eu escrevi, né? No tempo de escola. Eu sei que a Catija, agora já não mantemos contato assim como antes. Eu sei que a Catija se formou médica. A Elsa, a gente ainda mantém contato, ela agora é advogada. E a Anísia, eu sei que está na Beira e que se formou economista. E daqui a pouco eu vou me formar tradutora de português e inglês. Então, estas foram as minhas amigas em 2010, na Manhanga. Tem mais... este galo do meu vizinho. Tem mais algumas fotos aqui. Eu aqui, a Elsa e a Anísia. Olha só como era o meu estilo. Eu tirava a camisa e depois punha mais sapatilhas. Teve um tempo... aqui foi quando eu acabava de chegar, né? Teve um tempo que eu andei assim com a camisa, tipo uma rebelde e tal. Mas depois comecei a tomar jeito e comecei a meter a camisa nas calças. E depois punha umas sandálias e não punha muito sapatilha. Aqui foi no casamento do meu irmão, da época que eu vivi em Nampula. Estou eu aqui. Eu fui dama do casamento do meu irmão. Dama é aquela pessoa que acompanha os noivos nas fotos, acompanha a noiva, ajuda com o vestido e tal. Então, eu fui dama do casamento da minha cunhada quando eu estava em Nampula. Quando o meu pai começou a trabalhar na África do Sul, a minha mãe viajava muito para lá e naquela altura eu era ainda mais nova. Ela ia sempre comigo. Aqui é uma foto minha. Esta aqui sou eu. Este aqui é o meu pai. E aqui os meus 2 tios já falecidos. Esta foto é antiga, vocês conseguem ver aqui. Já está meio e tal. Estava aqui a chorar, acho que eu tinha medo de tirar foto. Aqui. Então, tem mais uma foto aqui, minha. Onde é que está? Esta aqui. Eu estava no hospital. Aqui. Eu sou uma pessoa que cresceu muito no hospital, porque a minha mãe trabalhava na pediatria do Hospital Geral José Macambo. Ela trabalhava em turnos e a minha irmã mais velha estudava nessa altura e tinha os afazeres dela. Então, minha mãe dependia da minha irmã para ficar comigo. Então, se a minha irmã não tivesse tempo, ela levava-me junto com ela para o trabalho. E eu ficava ali na pediatria, ela colocava-me ali numa cama, ficava com as outras crianças enquanto ela trabalhava. Antes da minha mãe reformar, quando eu ia lá para o hospital buscar ela depois do trabalho,
ela sempre apresentava-me às colegas e diziam, ela que vem aqui, lembras de não sei o que, lembras da tia coisa que cuidava de ti quando eu estava a trabalhar, lembras da tia não sei o que. E eu não lembro muito, mas no hospital as colegas da minha mãe conheciam porque elas também ajudavam a cuidar de mim enquanto a minha mãe trabalhava. E então eu quase que cresci no hospital. E depois, quando as outras irmãs cresceram e eu comecei a frequentar a escola, e a minha volta da escola já tinha alguém para ficar aqui comigo. Quanto às brincadeiras que nós tínhamos, eu já fiz um vídeo aqui sobre as brincadeiras. Vou deixar aqui assim. Nós jogávamos Matocosana, jogávamos Neca, jogo 500. E tinha também aquele de Maflex com as cordas de gelinho que a gente fazia. Mas todos esses jogos que eu estou a falar, chuva também e chichuqueta. Chichuqueta é uma dança que a gente amarrava a capulana aqui na cintura e começava a dançar assim. O que eu estou a falar está aqui nesse vídeo que eu fiz há algum tempo. Então essas brincadeiras que a gente fazia. Mas depois de um tempo, já não me lembro com que idade... foi quando eu ainda estudava na Dom Bosco, que o meu irmão, eu já falei aqui para vocês, já estão cansados de saber, que o meu irmão toca instrumentos tradicionais, ele toca timbila. Então ele se apresentava, ele tinha um grupo que se apresentavam, né? Que se apresentam em cerimônias oficiais, casamentos, espetáculos. Então ele puxou a mim e a minha irmã e algumas vizinhas para dançar. Nós dançávamos, era um passatempo, dançávamos e recebíamos algum valor. Então, boa parte da minha pré-adolescência eu fui bailarina de dança tradicional. Dançávamos timbila, às vezes viajávamos, dançávamos em casamentos, dançávamos nessas cerimônias oficiais para presidentes e já saímos na TV a dançar. Vocês sabem, aquelas cerimônias sempre tem aquele momento cultural para enaltecer a cultura, né? Então nós dançávamos e foram muitos anos a dançar. Agora eu não sei se consigo. E graças a ele, eu e as minhas vizinhas participamos como bailarinas nos Jogos Africanos de 2011. Nós dançamos lá, não sei se alguém lembra, nós dançamos lá. Eu lembro que até convidei algumas colegas da escola quando eu estava na Manhanga e fomos fazer o casting, passamos e foram 4 meses intensivos. A gente saía da escola, apanhava chapa para o estádio do Zimpeto, ensaiava ali naquele campo, mas deu tudo certo. Eu acredito que deve ter aí na internet, porque nós ensaiávamos para dançar na abertura e no encerramento dos Jogos Africanos. Então, pessoal, eu não sei mais sobre o que falar. Então, se houver alguma coisa que vocês queiram saber e que eu não tenha mencionado aqui neste vídeo, por favor, comentem e eu faço um parte 2 deste vídeo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre mim, sobre como é que eu cresci. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.